Quando houve aquele assassinato do extremista lá nos Estados Unidos, esse sujeito de extrema direita que foi morto na frente das câmeras, em vários ângulos, e aquilo foi difundido no mundo todo, nas redes sociais, nas emissoras de televisão, naquele momento houve um grupo enorme de pessoas que se chocou, e eu me encontro nesse grupo. Eu fiquei muito chocado com tudo aquilo, aquele sangue jogando, aquela coisa, foi realmente terrível, o sujeito caiu morto ali no chão. Houve um pequeno grupo de pessoas que comemorou e caiu para o deboche, ele tinha que morrer mesmo. Mesmo aqui no Brasil a gente teve uma figura importante, um historiador que gravou um vídeo comemorando e tudo mais. Qual é a postura deste canal, a minha postura pessoal aqui? Clayson, falo por mim e pelo canal. A gente nunca vai fazer isso, né? A gente nunca vai comemorar um assassinato. Nós somos um canal de combate ao discurso de ódio e de combate à desinformação. Então a gente não pode simplesmente replicar discursos de ódio aqui. Por outro lado, a gente deixou bem claro, nós falamos muito aqui sobre esse sujeito, sobre as falas. Eu acredito que a gente planta e colhe, né? É uma regra física, né, de ação e reação. E é também uma máxima em quase todas as religiões, em quase todas as filosofias. Esse sujeito, ele, por exemplo, ele defendia que as pessoas tinham que ser executadas em praça pública, televisionada e colocada pela internet, e que os filhos, as crianças, deveriam estar lá para ver essa execução. Ele defendia isso, era uma defesa dele. E aconteceu o que a gente poderia colocar aqui como uma ironia, o próprio filho dele estava lá quando ele foi executado. Posto isso, eu quero trazer duas questões desse vídeo de hoje. A primeira é a atuação da Michelle Bolsonaro, que, a meu ver, ela, a cada dia que passa, ela escala ainda mais nessa utilização de pensamentos religiosos dentro da política, a secularização da religião e, acima de tudo, o apelo a pessoas desavisadas que têm como base da sua formação a religião e a crença religiosa, e a tentativa de instrumentalizar a religião, ou seja, utilizar a crença de uma pessoa para manipular e levar essa pessoa a um pensamento de engano. Eu sempre disse isso aqui, esse é um pensamento satânico, é um pensamento do mal, porque utiliza algo que é talvez a coisa mais importante na vida de muitas pessoas para direcionar essas pessoas para os seus interesses próprios. Nesse sentido, a Michelle é perversa, ela é uma pessoa maligna. Um outro assunto que eu vou trazer agora aqui para você é com relação à Jovem Pan. O Ministério Público Federal pediu a cassação de todas as concessões da Jovem Pan e também uma multa de 13 milhões e 400 mil reais por desinformação. A Jovem Pan, ela persiste em mentir, ela persiste em levar desinformação. Ela é um veículo de desinformação diário, todos os dias, pelo menos em 3 programas específicos. Eles têm um programa de manhã, depois tem esse Pânico, depois tem esse programa no final da tarde. Eles utilizam esses programas para desinformar e para fazer um discurso extremista, um discurso de extrema direita, anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula, e que, acima de tudo, e não teria nenhum problema se fosse uma defesa de uma ideologia, eles difundem desinformação. Esse é o principal problema, eles mentem. Eu quero colocar um trecho aqui do ministro Haddad tendo que desmentir a Jovem Pan para você entender. Isso é mentira. O CPF dos imóveis, o aluguel vai subir e vai subir muito. Cadastro Federal é justamente para diminuir o imposto, não para aumentar, exatamente o contrário do que estão propagando. Se uma empresa tem um condomínio e aluga os seus apartamentos para famílias que pagam até R$600 de aluguel, essas empresas que hoje pagam tributo vão deixar de pagar. Então é exatamente o contrário. Para quê? Porque a reforma tributária quer que a construção civil se volte para a produção de moradia acessível para os trabalhadores brasileiros. Então vai na contramão do que estão divulgando. E tem uma novidade adicional. Vamos supor que você pague mais de R$600 de aluguel. Até 600,
a empresa vai deixar de pagar tributo. Vamos supor que seja um pouco mais do que 600. Se a família que loca o imóvel tiver no CadÚnico, esta família vai receber o cashback, vai receber o imposto, uma parte desse imposto de volta na sua conta corrente. Ou seja, é tudo ao contrário do que estão divulgando. E a gente tem que ter muito cuidado com fake news, porque o prejudicado pode ser você. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 21% da população paga aluguel no Brasil hoje. São 46 milhões e 500 mil pessoas que pagam aluguel no Brasil. Quando um sujeito vai em um veículo de comunicação, leva um especialista para falar a respeito desse assunto e diz que o aluguel vai aumentar e vai aumentar muito, esse sujeito ele está levando para essas pessoas, a gente está falando de quase 50 milhões de pessoas, tá? Ele está levando uma preocupação para essas pessoas e está levando um desconforto, para dizer muito pouco, porque tem muita gente que paga o aluguel e acaba atrasando em algum mês, acaba tendo problemas para pagar aluguel. A gente sabe que não é fácil a vida de muitas pessoas em função do fato de o aluguel aqui no Brasil ainda ter um valor, dependendo da região, altíssimo. Aí o sujeito diz que o aluguel ainda vai aumentar e vai aumentar muito. O programa é Pânico, o nome do programa, e o que ele está provocando é exatamente isso mesmo. Ele está provocando pânico nas pessoas. Mas veja bem, isso é mentira. Isso é uma notícia falsa. E eu quero que você compreenda isso. Você entende que um veículo que tem uma concessão pública é uma concessão pública. Você concorda que ele não está oferecendo absolutamente nada para a população? Ele está fazendo com que a população tenha terror, pânico, preocupação, para dizer muito pouco preocupação, e tudo isso em cima de uma mentira, de uma invenção? Pondo essa questão na mesa, eu quero dizer para você, eu não sou a favor de que eles percam a concessão. Eu sou a favor de um processo que possa, no final, fazer com que eles sim percam a concessão. Eu trabalhei em rádio a minha vida toda, desde os 16 anos de idade. Eu trabalhei em televisão, quase 30 anos, mais de 30 anos na verdade. Eu entendo o que é a perda de uma concessão pública. Por outro lado, eu também entendo que, justamente por ter sido um profissional de rádio e televisão, eu tenho que promover a utilização minimamente, assim, para dizer pouco, minimamente cidadã dos veículos de comunicação. E a Jovem Pan não tem feito isso há muito tempo. Então, a multa, 13 milhões e 400 mil, essa multa eu concordo. Tem que multar. Tem que dar uma multa pela desinformação e a gente tem que pelo menos deixar claro que numa segunda vez ou numa terceira vez existe a perda da concessão. Eles têm que começar a entender que eles têm uma responsabilidade cidadã. É uma responsabilidade com o povo. Eles não podem simplesmente utilizar uma concessão pública para promover a desinformação como eles fazem, para promover o discurso de ódio como eles fazem. E eu me importo muito pouco com as alegações aqui e ali de que eles estão sendo perseguidos, de que é a esquerda, de que é o sistema e coisas assim. Ou você informa com responsabilidade, ou você vai pagar pela desinformação e pela utilização de uma concessão pública para criar o caos, para criar o pânico e para levar as pessoas a uma situação ruim, para dizer muito pouco, de desconforto. Mas eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você é a favor ou não da perda da concessão imediata, ou se você acha que deveria haver pelo menos 2 ou 3 multas antes para que eles percam a concessão, como eu estou propondo aqui. Eu até gostaria de saber se você concorda ou não com isso. É importante. Você pode escrever aqui enquanto a gente continua com o vídeo. Não se esqueça também de dar o like, aproveita, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Dê o like, por favor. Eu quero trazer esse pastor para falar a respeito da Michelle Bolsonaro, porque ele traz uma questão que é muito importante que seja um pastor. Veja bem, eu sou da Igreja Católica, né? Inclusive eu sirvo a minha igreja. Eu acho que as pastorais da Igreja Católica são espetaculares. As pessoas dizem que as pastorais são de esquerda, porque a pastoral, por exemplo, da Terra, ela fez a criação do MST,
A gente tem uma série de questões, né? Existem padres como o padre Júlio Lancelotti, que tem uma atuação muito bacana, e as pessoas acham que a Igreja Católica é de esquerda. Não é, tá? A gente tem movimentos, infelizmente, de extrema-direita dentro da Igreja Católica. Mas para falar de um evangélico, nada melhor do que um pastor evangélico. E aqui eu vou trazer para você esse sujeito que nós já criticamos aqui no canal. Nós já fizemos críticas a ele. Mas é muito pertinente essa fala dele com a crítica a respeito do que nesse momento a Michelle Bolsonaro está fazendo. Eu quero que você assista esse vídeo aqui comigo, ó. Eu não posso mais fazer o meu culto doméstico em casa. O meu culto que eu sempre fiz todas as semanas. Hoje eu tenho que sair da minha casa e ir para outra casa para poder orar. Porque até isso foi cerceado. Bem, o que é isso aqui? A irmã Michelle Bolsonaro, por quem eu tenho um carinho muito grande, ex-primeira-dama do Brasil, ela está em um culto reafirmando que nós estamos tendo uma perseguição religiosa. E por que eu estou afirmando novamente que nós não estamos tendo uma perseguição religiosa? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes não proibiu a irmã Michelle Bolsonaro de fazer culto dentro da casa dela. Ela pode fazer culto, ela pode cantar hinos ao Senhor, ela pode evangelizar o esposo dela, perguntar se ele quer aceitar Jesus como Salvador da vida dele. Ela pode fazer tudo isso, inclusive pode chamar as pessoas que trabalham dentro da casa dela para estar cultuando. Só não pode levar ou trazer uma pessoa de fora, porque a casa dela virou uma prisão preventiva do ex-presidente. Ok? Então, ponto número 1, não houve nenhuma proibição do ministro. E eu não estou aqui defendendo o ministro não, tá? Porque eu sofri. Eu tive busca e apreensão na minha casa ordenada por ele. Eu tive a Polícia Federal na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem rede social. Aqui, eu só estou defendendo a verdade e protegendo a igreja. Protegendo a igreja, e eu quero chamar a atenção dos líderes. Esta guerra é uma guerra política, não é uma guerra religiosa. Se nós continuarmos acreditando nessa narrativa, esse governo já é de esquerda. Se nós agora começarmos a atiçar, dizendo que estamos tendo uma perseguição religiosa, sabe o que é uma perseguição religiosa, senhores pastores? Perseguição religiosa é a Receita Federal dentro de nossas igrejas. É a Receita Federal investigando o que você ganha e o que você recebe. É a Receita Federal investigando a oferta que você manda para o campo missionário. Tem algum problema nisso? Não tem. Mas eu lhe pergunto, qual é a empresa, por mais correta que esteja, que passa por um pente fino da Receita Federal e não tem problema? Qual é o cidadão brasileiro que passe por um pente fino da Receita Federal e não tenha problema? Nossas igrejas aí sim terão problema. É isso que nós queremos? É só a gente continuar com essa narrativa falaciosa, desculpe, mentirosa, interesseira, porque é política, que nós estamos tendo perseguição religiosa. Por favor, irmã Michelle, deixa a igreja de fora disso. Ela já sofreu demais com esta polarização e nós não fomos chamados para polarizar. O nosso ministério é o ministério da conciliação e não da polarização. A Michelle é hoje o principal nome do bolsonarismo. Ela é utilizada, inclusive, pelo próprio Bolsonaro para que ela seja uma extensão dele. Então, muitas pessoas acreditam que, lançando a candidatura da Michelle Bolsonaro, seria como se colocasse o próprio Bolsonaro na presidência e aí os bolsonaristas iriam votar na Michelle Bolsonaro por esse motivo. Também há uma possibilidade dela se candidatar ao Senado e aí dizem que ela está eleita caso ela se candidate ao Senado. E, de fato, ela tem, sim, uma votação expressiva nas pesquisas, pelo menos nas pesquisas. Não sabemos nas urnas, mas eu acredito que nas urnas também. O grande problema hoje é que figuras como a Michelle são também um exemplo para muitas pessoas que utilizam as religiões, que utilizam a fé das pessoas para poder entrar na política, e quando entram na política o que a gente vê é exatamente o que a gente está vendo, por exemplo, com relação ao Silas Malafaia. A utilização de discursos religiosos para defender extremismo, para defender mentira, para defender ataques à democracia. Esse é o problema. A Michelle, sem lágrimas, chorou muito
nesse último encontro, a parada do Orgulho Gado que aconteceu em São Paulo. Chorou sem lágrimas, mas fez um discurso que ela está acostumando a fazer com uma frequência até maior do que o normal, de chorar sem lágrimas em todas as vezes que ela fala. O discurso dela quase nunca é um discurso político, é sempre um discurso religioso com pitadas políticas ali. Isso para o nosso país é uma tragédia que não tem tamanho, porque nós temos uma quantidade enorme de pessoas, mais de 70% da população é formada de cristãos. Nós temos um grupo enorme de evangélicos no país e esses evangélicos estão acreditando, por exemplo, que ser evangélico é ser, por exemplo, de direita ou ter um comportamento bolsonarista. E esse tipo de utilização, a meu ver, é uma utilização criminosa. Nós já falamos várias vezes aqui, vamos repetir mais uma vez. Nós temos a possibilidade hoje de colocar aqui no Brasil uma lei como existe nos Estados Unidos, país que o Bolsonaro bate continência para a bandeira. Nos Estados Unidos existe uma lei em que um líder político, ao defender um discurso religioso dentro da igreja, como você viu nesse vídeo da Michelle, ela está dentro de uma igreja, ao defender um discurso dentro de uma igreja, essa igreja imediatamente ela perde as benesses que nós oferecemos a todas as igrejas aqui do Brasil, independente de ser evangélico ou não, a todos os templos religiosos do Brasil, que é a isenção de imposto. Nós, muitas vezes, pagamos impostos, porque a isenção, não existe almoço de graça, não é isso? Essa isenção de imposto que eles têm lá, ela impacta sobre nós, porque é um dinheiro nosso que entra para eles e que, a partir dali, existe um sumidouro desse dinheiro. Tá? A gente não tem controle de absolutamente nada, como você viu o pastor dizer agora aqui. Então, ainda acreditamos ser possível que, ao entrar a política na religião, ao entrar a política dentro de um templo religioso, esse templo religioso deixa de ser um templo religioso para ser um palanque eleitoral. E aí ele não pode ter isenção fiscal. Coloca aqui nos comentários se você concorda. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, aproveite a oportunidade que a gente tem aqui do nosso patrocinador, que tem para você uma oportunidade de renda extra, para você ganhar um dinheirinho a mais todo mês. Né? No final do mês você vai ter lá aqueles R$300, aqueles R$500, todo final do mês para você, trabalhando apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. E para você saber um pouco mais sobre essa escola de negócios pela internet, você só precisa entrar no primeiro link. Eu deixo aqui um link fixado para você no primeiro comentário. Entrar nos comentários, tem um link ali escrito Renda Extra. Na frente tem um link para você ir direto para o WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu mesmo explico tudo para você. Para você saber, você não vai pagar nada. Se matar a sua curiosidade, você não vai pagar nada. Tem até um mini curso lá para você entender. Aí depois, se você quiser entrar para a escola, aí você pode decidir se você quer ou não, se você se identifica ou não, tá bom? Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente quer continuar trabalhando para você e agora a gente está preparando um projeto que é o maior projeto da história do nosso canal em 12 anos. Então esse projeto ele vai ser colocado com exclusividade em primeira mão para os membros do canal e para os apoiadores do nosso Apoia-se. Eles vão receber esse material primeiro. E é um trabalho em homenagem a essas pessoas que ajudam e que possibilitam para que a gente desenvolva trabalhos e projetos especiais aqui. Avalie essa possibilidade de você ser um membro do canal, de você ser um apoiador do nosso Apoia-se. É só você entrar aí, aqui embaixo escrito Seja Membro, tá aqui embaixo também, dê essa força pra gente. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Agradeço as pessoas que sempre nos ajudam aqui. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.